A paz do Senhor, amém, meus irmãos? Bênção de Deus para mais um estudo, mais um devocional, mais uma porção do maná para as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos estar meditando, eu estou falando aqui de ressurreição. Falei que temos duas, relembrando rapidamente, a ressurreição dos salvos, que começa com as primícias, que foi Jesus, e a ressurreição dos ímpios. Então hoje vamos ver esta segunda. Vai comigo ali no livro de Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Vamos pegar aqui a partir do verso 11. Amém? Então vi um grande trono branco, o que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Abriram-se os livros. Abriu-se o outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? Então nós vemos aqui, se você pegar esse capítulo 20 do livro do Apocalipse, nós vemos que primeiro o Senhor julga a besta, o falso profeta, Lúcifer, e agora ele vai julgar os ímpios, aqueles que não aceitaram Jesus, que não aceitaram Jesus como Senhor, a palavra, a boa nova, a salvação. Então vem aqui a sentença final. Quando que vai acontecer isso, pastor? Depois do milênio. Quer ver? Volta um pouquinho no capítulo 20 mesmo. Vamos pegar aqui no verso 7. Quando se completarem 2000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Então aqui ele é solto para ser também condenado. Então, depois do milênio, eu estarei falando a respeito do milênio. Então, nós vamos tomar posse e entender essa palavra. Todos, como nós vimos e já falei na primeira carta a Coríntios, capítulo 15, todos serão ressuscitados e todos passarão diante da presença do Senhor. Aqueles que são salvos, justos, serão arrebatados, como nós já falamos, e aqui a última ressurreição depois do milênio para aqueles que não creram, que morreram fisicamente e não creram no Senhor. Bom, aqui vem às vezes um questionamento. Bom, e aí, pastor, como é que é? De onde vem esse povo? De onde vem esse povo? Onde é que eles estavam? Esses que morreram. Então, e aqueles, não sei se você já parou para pensar, e aqueles do Antigo Testamento, antes de Jesus, como que ficaram nessa história toda? Então, nós vamos entender aqui algumas coisinhas que é muito importante, tá? Antes de Jesus, o lugar das almas dos mortos chamava-se Sheol, em hebraico, ou Hades, em grego. Diferente, quero deixar claro aqui, de Tofet, em hebraico, e Geena, em grego. Então, Sheol ou Hades, Tofet e Geena são coisas diferentes, distintas. Tofet e Geena é o lugar, é inferno, lugar de grandes dores, grandes tribulações e separação total de Deus. Já Sheol ou Hades é algo um pouco diferente. Antes de Jesus, preste bem atenção, eu quero pegar aqui com vocês, era o local para onde ia todos os mortos, porém, com um detalhe. Os justos e injustos, que pela palavra do Senhor, pelo que foi revelado na antiga aliança, ficavam separados com um grande abismo. É o que nós vemos quando Jesus fala no Evangelho de Lucas, rapidinho, olha só que interessante. Então, com relação ao Sheol, ou Hades, Lucas capítulo 16, vocês conhecem, até eu já citei aqui, a parábola do rico e do Lázaro. Olha só que interessante, capítulo 16, verso 25. Mas Abraão respondeu: Filho,
Lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá para cá. Então, esse é o local onde estavam todos os mortos até Jesus. Por que isso, pastor? Porque a palavra, ela é viva, uma só, imutável. Só há salvação em Cristo Jesus e nenhum outro mais. E como que iriam aceitar Jesus, aqueles do Antigo Testamento, mesmo que seguiram as palavras, a lei e tudo aquilo, e teve uma vida correta, uma vida justa aos olhos dos homens? Então havia necessidade, por isso que esse local havia necessidade de salvação em Jesus. Por isso que esse local, o Hades, Sheol, o Hades, havia um abismo. Então aqui, de um lado, uns consolados, bênção, do outro lado, uns atormentados, e um abismo no meio. Bom, o que acontece? Nós vemos em 1 Pedro, que depois da morte de Jesus, ele desce a esse local, ele vai até lá. Olha só que interessante. Jesus, ele foi pregar a boa nova, ele foi mostrar a boa nova, a salvação, ele em pessoa, para esses que estavam sendo consolados. Benção! E daqui eles são levados aos segundos céus, que nós chamamos. Um local de bênção, onde não vê o tempo passar, onde todos aqueles na nova aliança aceitaram Jesus e estão com ele aguardando a primeira ressurreição. Viu que interessante? Olha só, mas tem isso, pastor? Tem. 1 Pedro, capítulo 3, pega aí comigo. Olha só, capítulo 3, versículo 18 e 19. Pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados. Uma vez só ele padeceu. O justo pelos injustos. Amém? Para levar-nos a Deus. Só há um caminho, só Jesus. Ele, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. Morreu e ressuscitou. Versículo 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus que esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Nela, poucas, isto é, 8 almas salvaram através das águas. Bom, aqui ele está fazendo uma comparação, não citou Noé, mas ele desce até o abismo, ele vai até o Hades ou Sheol para pegar aqueles que estavam sendo consolados, porque só tem uma maneira, é só em Jesus. Amém, gente? Então ele pega esse, olha um pouquinho mais à frente, 1 Pedro mesmo, capítulo 4. Vamos pegar aqui capítulo 4, amém? Verso 6. Pois é por isso que foi pregado o evangelho até aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Então, está aqui, Jesus desceu para aqueles que estavam sendo consolados, que já não estavam vivos em corpo, certo? Mas que viveram em Deus segundo a carne, ou seja, aqueles que na antiga aliança estavam com o Senhor. Então Jesus desce até lá, ele tira de Sheol, tira do Hades, Sheol ou Hades, aqueles que estavam sendo consolados, logo após a sua morte. E levou para onde, pastor? O que ele falou para aquele homem na cruz. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então ele pegou aquele povo todo, todas aquelas almas, levou para o que nós chamamos de primeiro céu, que estão aguardando a ressurreição, todos que morreram. Então todos que morreram em Cristo estão nesse local, aguardando a vinda do Senhor para que sejam ressuscitados. E o restante que ficou lá, que estavam no tormento, continuam lá e vão ficar lá. E todos aqueles, depois de Jesus, que não aceitaram a boa nova,
em vida, agora. Nós temos que aceitar agora. Porque Jesus já morreu, ressuscitou. Se não aceitar, vai para lá também. Vai para o Sheol, vai para o Hades. E já tem tormento. Mas ainda não é o grande tormento. Porque só depois do que acabamos de ler aqui, do último julgamento, o julgamento do trono branco, serão lançados. Aí sim, no Tofete, ou Geena, inferno, onde haverá grande tribulação. E ali também Satanás, Lúcifer e todos os seus demônios. Tudo junto no que nós chamamos de inferno, de lugar de tormento. E um problema seríssimo: separação total de Deus. Deus é vida. Então, nesse local, o que mais vai atormentar é a separação total de Deus. Porque hoje, por exemplo, mesmo para aquele que crê ou aquele que não crê, ainda há algo de Deus. Tantas coisas boas, como diz a palavra, Deus manda chuva para aquele que crê, para aquele que não crê. Então, é o mover de Deus, mesmo que uma pessoa fale que não acredita, mas ele está usufruindo de Deus, que é vida. Lá, separação total. Então, eu peguei essas palavras para que possamos entender a questão da ressurreição e esses períodos todos. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Um ótimo dia para vocês e depois teremos mais alguns estudos. Fiquem aí todos debaixo desta bênção. Amém.